Muito bom, gente. Não sei quantos de vocês abrem um e-mail durante a semana. Quantos de vocês abrem um e-mail com mais frequência? Ok. Vocês receberam um e-mail essa semana, né? Eu não vou pedir para você erguer a mão, mas quantos leram aquele texto que eu pedi que fosse lido? Ok, vamos. Não precisa... Muito bom. É um texto longo, não dá para a gente ler tudo aqui essa manhã, mas é um texto extremamente importante que lida sobre algo que nós temos em nossa vida, que é a questão da raiva. Então, talvez você possa dizer assim, bom, esse não é o meu momento, que não é o meu problema hoje. Talvez não, e eu concordo com você, de repente não seja o seu problema nesse momento. Mas, eventualmente, você vai encontrar com esse problema em algum momento da sua vida. A raiva é algo com a qual nós lutamos o tempo todo. E quando vimos Davi pela última vez, da última vez que a gente encontrou o texto de Davi, nós tivemos um vislumbre do motivo pelo qual ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele teve a oportunidade de se vingar de Davi, lembram daquela história? Ele estava na caverna, de Saul, aliás, desculpem, ele estava dentro da caverna, no fundo da caverna, Saul entrou e Davi foi rastejando, pronto para matá-lo, mas cortou só uma parte do manto dele e depois mostrou, ele disse, olha, eu poderia ter matado você, mas não fiz, porque você é rei, é instituído por Deus, não fiz, respeito. E aí isso causou em Saul um choque, né, no coração dele. E esse é o motivo pelo qual ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, não é? Mas no nosso texto de hoje, encontramos Davi num conjunto diferente de circunstâncias e num estado de espírito também bastante diferente do que encontramos da última vez na caverna. E esse texto, ele mostra o que acontece quando nós permitimos que a raiva exerça controle sobre a nossa vida. Porque uma das coisas é você dizer, eu estou com raiva da programação da televisão. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar com raiva de alguém que cometeu algo contra você. É totalmente diferente. Porque se você quebrar a televisão, as consequências são pequenas. Mas depende do que você faz contra uma pessoa, e às vezes a gente exagera, né, na nossa ira, na nossa raiva, aí as consequências podem ser maiores. Se eu perguntasse aqui, alguém tem problema com raiva? Seria uma pergunta muito aberta. Talvez não deveria ter sido feita assim. Mas eu deveria perguntar assim, há alguém aqui que não tem problema com raiva? Talvez seria melhor, né, perguntar. Todos nós temos. Todos nós, dadas as circunstâncias da nossa vida, nós nos deparamos com um momento em que você está prestes a explodir, né? Com ira mesmo, descontrolado. O fato é que todos nós ficamos com raiva, todos nós. E o problema é que nem sempre nós controlamos a nossa raiva como nós deveríamos controlar. E antes de que nós tomemos conhecimento dela, antes disso acontecer, nós já fizemos coisas que causam destruição e uma série de problemas. Série de problemas em nossa vida. Li uma frase que diz assim, a raiva é como fogo, que em algum momento ele vai parar, mas só para depois de deixar um rastro de destruição. Assim é a nossa raiva descontrolada. E esse é o perigo, então, da raiva. A Bíblia fala muito sobre controlar o nosso temperamento. Eu quero só ler alguns textos para vocês. Efésios 4:26 diz assim, quando vocês ficarem irados, ele não diz, não fiquem irados. Ele não diz. Ele diz, quando vocês ficarem, não pequem, mas apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não fique muito tempo remoendo aquela raiva. Não fique muito tempo. Tente resolver. Salmo 37:8 diz, evite a ira. Ele não diz, não se ire. Ele diz, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Provérbios 14:29 diz, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, paciência é muito importante. O homem paciente dá prova de grande entendimento, de sabedoria. Mas o insensato, ele sai fazendo coisas precipitadas. Também em Provérbios 19:11 diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar ofensas. Interessante. Ignorar ofensas. Difícil, não? A gente ignorar as ofensas. Mas diz que é prova de sabedoria, é glória. Eclesiastes 7:9
não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Olha só que interessante. Não permita que a ira domine depressa demais o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Uau, no nosso rosto, né? Um tapa na nossa cara. Pensa um pouco. A ira reside no coração dos tolos. Tolos. Sabe o que é tolo? É idiota. Eu não quero ser idiota. Mas às vezes eu ajo como tal. Mateus 5:22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado a tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então hoje vamos analisar um episódio na vida de Davi que nos ensina algo sobre isso. Eu gostaria de que cada um de nós pudesse examinar o seu próprio coração enquanto pensamos sobre essa questão da raiva. É importante que a gente vá examinando o nosso coração e os problemas que essa coisa chamada raiva pode causar em nossa vida. Então vamos observar juntos o que esse texto nos apresenta essa manhã na vida de Davi. Vamos ler só alguns versículos. Não vamos ler todo o texto porque ele é bem longo, mas vamos ler do capítulo 25 a partir do versículo 2 até o versículo 13 só. Notem que aqui morre Samuel. Samuel era um dos grandes, 1 Samuel 25, de 2 a 13. Notem que agora é a morte de Samuel. Samuel morre. E Samuel é um dos mentores de Davi. É aquele que ungiu Davi, que sempre deu conselhos a Davi. E de repente agora ele morre. Ele não tem mais, Davi não tem mais esse mentor na vida dele. E começa assim a partir do versículo 2. Depois da morte de Samuel, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe, levem minha mensagem a Nabal, a Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida ao Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a ele, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que você puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos seus servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pagar meu pão e minha água, meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-lo a homens que não vêm, não se sabe de onde? Então a mensagem de Davi, os mensageiros de Davi voltaram e lhe deram cada uma dessas palavras, relataram, cada uma dessas palavras. E Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Muito legal, hein? O contexto dessa mensagem, desse texto, por exemplo, Davi estava agora como um cuidador de ovelhas. Ele tinha um grupo de soldados e ele começou a proteger as ovelhas, os rebanhos dos pastores da região, porque haviam ladrões, roubavam e tudo mais. E eles, como exército, protegiam essas ovelhas para ganhar um pagamento sobre aquele trabalho. Quando eles terminaram, na época de tosquear as ovelhas, era quando eles vendiam a lã e tinham dinheiro para pagar as contas. Davi mandou os homens dele dizer, olha só, cuidamos bem, mandou uma mensagem de bênção, longa vida ao Senhor, sua família, que tudo te vá bem. Agora, olha só, nós fizemos o nosso trabalho, então dá-nos aquilo que você puder. Ele nem botou preço, falou, aquilo que você puder, você nos dá. E aí Nabal diz, eu vou pagar um rebelde? Ele chama Davi de rebelde.
Ele diz, muitos servos fogem dos seus senhores. Deveria eu agora pagar uma pessoa assim? Ele chama Davi de rebelde. Primeira coisa, nós vamos ver o motivo da ira de Davi. Davi está fugindo de Saul. Ele e seus homens estão escondidos no deserto. Eles então começam a cuidar ou brigar no meio do deserto com alguns povos que não eram muito legais lá. E serviram então como uma força protetora para os pastores daquela região. Era costume que as pessoas daquela época recebessem então essa proteção e como recompensa pagassem o protetor. E assim, no tempo de contrato chegava ao fim, quando o tempo de contrato chegava ao fim, se pagava. Era simples assim. Então Davi mandou os homens lá para receber o pagamento dele e Nabal não quis pagar. Em vez de responder com gratidão, ele manda palavras duras, né? A gente leu isso no versículo 9 a 11. Você já se encontrou em uma posição semelhante, onde você faz um serviço e na hora de receber em troca pelo seu serviço, alguém te trata com palavras duras? Né? Ou, de repente, uma outra situação qualquer. Qual foi a sua resposta quando você está fazendo a coisa certa e alguém mela contigo? Alguém faz uma coisa assim com você. Que resposta você daria? Muito bom, isso é bom. E o que mais? Indignação, claro. Afinal de contas, você fez o trabalho, né? Você fez a coisa certa. Espera-se de retorno uma coisa mais ou menos parecida, né? Quando um tipo de coisa assim acontece, a nossa carne, o nosso ser humano, nós quem somos, tende a ficar agitado, né? Tende a ficar indignado, tende a ficar com raiva e dizemos e fazemos coisas que depois nos arrependemos. Eu li também uma frase que diz assim, a raiva gerencia tudo mal. Se nós usarmos a raiva para gerenciar alguma coisa, vamos gerenciar mal. Todo mundo conhece Alexandre o Grande, né? Todo mundo conhece isso, esse homem. Ele conquistou o mundo conhecido da época, só não conseguiu conquistar uma coisa, o seu próprio temperamento. Ele nunca conseguiu. Conta a história que ele tinha um amigo de infância, e um dia esse Cletus ficou bêbado, né? Ele bebeu bastante, ficou bêbado e insultou Alexandre na frente de todos os homens dele. Ele decidiu atirar uma lança em Cletus, só para assustar ele. Vou atirar uma lança nesse homem. Eu estava com tanta ira, porque esse homem me insultou na frente dos seus soldados. Ele disse, vou atirar uma lança nele só para dar um susto nele. Ele acabou matando o melhor amigo dele. Então ele não conseguia controlar essa ira dentro dele. E nós vemos mais ou menos isso, quando nós damos lugar à ira, também nós não conseguimos controlar. Parece que não tem fundo, a coisa vai, e a gente faz coisas que depois nós nos arrependemos, coisas das quais nós nos envergonhamos da atitude que a gente tem muitas vezes, porque fomos dominados por um sentimento que a Bíblia chama, que se nós permitirmos ele dominar as nossas vidas, somos tolos. E de fato, fazemos coisas tolas. Agora, esse foi o motivo da sua ira. Ele ficou muito irado porque não recebeu de volta aquilo que era dele. A reação da sua raiva, o que ele faz com aquela raiva? Quando os homens de Davi voltam trazendo a resposta de Nabal a ele, Davi explode em ira. Ele reúne os seus homens para se vingar de Nabal. Mas olha que interessante, quantos homens são Nabal? Um só. Ele pega quantos homens? 600. Ele não queria apenas matar Nabal. Ele queria rasgar ele em pedaços, ele queria trucidar o homem. Imagina vocês, ele deixou 200 homens cuidando dos mantimentos que eles tinham e levou 400. Eu vou passar o rolo compressor por cima. Eu quero esmagar, triturar, rasgar em pedaços. Era essa a ira dele. Se você quer se vingar de alguém, você não leva 400 homens com você. Ele queria arrebentar com tudo, não só Nabal, mas as coisas que ele tinha, tudo. E alguém sabe o que eu quero dizer com isso? Alguma vez você já disse ou fez alguma coisa com raiva e que você gostaria de não ter dito ou feito? E você percebe que geralmente quando a gente está com raiva, a gente não tem limite das coisas que a gente fala, a gente não tem equilíbrio nas coisas que a gente faz, a gente quer trucidar, né? Se alguém nos ofende de uma forma, nós queremos ofender aquele tanto e um pouco mais. É sempre um pouco a mais. Nós não queremos na mesma medida. É sempre aquele tanto e mais um pouco, para ele aprender mesmo com quem ele está mexendo. É isso mais ou menos o que Davi fez aqui.
Que Deus nos ajude, né, a gerir os nossos ânimos para a glória dele. Né? Aristóteles, eu gosto muito dele, ele disse assim: é fácil entrar em uma paixão. Qualquer um pode fazer isso. Mas ficar irado com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, com o objeto certo e da maneira certa, isso é difícil. E não é todo mundo que consegue fazê-lo. Olha só, quando você se ira com a pessoa certa, que geralmente a gente acaba se irando com pessoa que não tem nada a ver com a história, quando você se ira com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, com o peso correto, ou seja, está devolvendo na medida correta, seria o ideal, mas a gente não consegue. É sempre aquilo e mais um pouco. E a resposta de Nabal não deveria ter sido surpresa para Davi. Olha só, a Bíblia descreve esse homem da seguinte forma: ele era rude e mau. A passagem, o nome Nabal significa difícil de se conviver, ou tolo. Era esse o significado do nome dele, Nabal. Um homem difícil de se conviver. Ele teve uma atitude ruim, isso não deveria surpreender Davi, não é? Porque ele já conhecia, o nome significava isso, então eu vou proteger as ovelhas do homem que é difícil de se conviver. Não deveria ser surpresa, não é? Imagina se você encontrasse alguém que te convidasse para trabalhar, dizendo assim: esse homem é um vigarista, o nome dele fosse vigarista, e ele te convidasse para trabalhar e te oferecesse um salarião. Você não ficaria um pouco desconfiado, pelo menos do nome? Lembra, gente, os nomes aqui descrevem a qualidade da pessoa na Bíblia. Não é uma coisa que alguém dá o nome para ele e ele depois, coitado de mim, eu não sou assim. Não é. Essa pessoa adquiriu esse nome com o tempo. Né? Ele tinha hábito de fazer um jogo sujo na vida e nos negócios. E no verso 2 nos diz que ele era um homem rico. A frase muito rico significa que ele era pesado, ele tinha muito dinheiro, muito. O que mostra também que Nabal era ganancioso. Não abria mão fácil. Né? E até mesmo o seu próprio nome, então, dá esse vislumbre. Né? E aí, Davi encontra um tolo desse, que faz jus ao seu nome, e Davi responde com uma fúria cega, né? Desejando vingança. E aqui está o que eu preciso, que fique no meu coração, e que não deve sair de lá. Nem sempre podemos controlar o que a outra pessoa nos faz, mas podemos controlar a forma como nós respondemos ao que a outra pessoa nos faz. Gente, eu não posso controlar a outra pessoa agindo contra mim. Eu não posso controlar isso. Mas eu posso controlar o meu espírito em como ele vai responder a essa pessoa. Isso eu posso fazer. Eu tenho controle. A Bíblia nos diz que bem-aventurado é um homem que tem esse fruto do espírito em sua vida, que é o autocontrole, que tem o controle. Depois nós vemos o resultado dessa ira de Davi. Como resultado da sua ira, Davi está temporariamente insano. Ele está fora de si. Ele tem uma força de 600 homens para matar uma pessoa só. Porque ele foi insultado. Ele foi insultado. Isso é uma loucura. E Davi tinha evitado matar Saul. Davi evitou matar o Saul, porque era ungido do Senhor. Mas agora ele se encontra aqui diante de Nabal. Ele diz: quem é Nabal? Saul é um ungido do Senhor. Saul foi colocado como um rei. Mas quem é Nabal? Ele está agora diante, Davi pensando provavelmente, ele está agora diante do futuro rei de Israel. Quem ele pensa que é? Que direito Nabal tem de se levantar contra o rei Davi? Eu vou fazer esse homem pagar. Estava cego de raiva, né? Isso aqui a raiz da raiva faz na nossa vida, quando ela assume controle da mente e transforma homens e mulheres sãs em delirantes lunáticos. Isso que a raiva faz. A gente fica lunático, fica delirante, a gente não consegue controlar, a gente fica maluco. Que Deus nos ajude, né, a conseguir controlar essas coisas, para que não façamos coisas que normalmente a gente não faria nos momentos de raiva. Então prestem atenção. A raiva de Davi aconteceu por causa de um motivo. Ele tinha razão? Tinha razão. Mas essa reação explosiva, ela foi desmedida. E o resultado era que ele queria trucidar quem passasse pela frente. Ok, essa é uma parte do processo. Agora, a raiva de Davi, ela é confrontada. Num certo momento da sua vida, ela recebe um confronto. E é o que nós vamos ver agora. Quando a raiva de Davi é confrontada, nós vemos no versículo 14 até 31, a gente não leu esse texto,
Mas provavelmente você leu em casa, e se você não leu, e se você quer ler isso em casa, seria muito bom para você se familiarizar com o texto. Mas aí nós vemos um confronto da ira de Davi, da raiva de Davi. A primeira intervenção que acontece é de Abigail, a esposa de Nabal. E olha, gente, poucas vezes você vai encontrar na Bíblia uma descrição dizendo que uma mulher era bonita. Nós vemos isso poucas vezes, raríssimas vezes. Então, se acontece lá dizendo que é bonita, é porque a mulher era bonita mesmo. Ele não está exagerando, era bonita. Então, Nabal era um tolo, mas sua esposa era tudo que ele não era. O nome dela é Abigail, que significa meu pai é a alegria. Meu pai é a alegria. E ela era uma mulher bonita fisicamente e era também uma mulher sábia espiritualmente. Que diferença. E a gente vai ver isso. Às vezes a beleza exterior ajuda um bocado, né? Mas quando você tem a beleza exterior aliada a uma sabedoria espiritual, então é jogo ganho praticamente. Né? Então tem que ter sabedoria. A mulher sábia é edificar no lar, né? Não, edifica o lar, não é edificar no lar. É bem diferente, né? O homem gosta de mudar um pouco a entonação, diz a mulher sábia é edificar no lar. Mas, na verdade, a mulher sábia edifica o lar, né? Então, essa é a grande sacada do Evangelho, né? Mas, olha só, ela era tão linda de coração como ela era de aparência. E o que ela faz? Quando ela ouve o que o marido havia feito, quando ela percebe isso, ela toma medidas necessárias para contornar a situação. Ela junta comida e coisas necessárias para viver e vai ao encontro de Davi e seus homens na esperança de mudar essa situação. No versículo 19, se você está com sua Bíblia aberta aí, agora sim a gente pode dar uma olhada. Ela disse assim, disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. O texto diz que ela fez tudo sem consultar o marido. Ela não está contra o marido, mas está a favor dele. Uma mulher carnal que não tivesse uma sabedoria espiritual, sabe o que ela poderia ter dito? Essa é a oportunidade que eu estava esperando. Vou sentar aqui e esperar Davi cuidar desse velho tolo por mim. Porque ela já havia convivido com ele há muitos anos, provavelmente. E era um homem difícil de se conviver. E de repente ela vê uma tropa vindo em direção a trucidar o seu marido. Ela poderia ter sentado e dito, agora chegou a minha hora de ver esse velho pagar. Mas ela não faz isso. Mas Abigail não fez isso, ela passou a trabalhar nos bastidores, tentando mudar o coração de Davi para proteger o marido. Na verdade, ela literalmente salvou o marido nessa história aqui. Por que Abigail não disse nada a Nabal? O que vocês acham? Como? Ela tinha que ir rápido, não tinha tempo de falar a Nabal. Lembra um pouco, olha só, Nabal, como era um homem difícil de se conviver. Imagine se a mulher chegasse a Nabal e dissesse assim, Nabal é o seguinte, Davi está vindo aí, eu vou lá levar esse negócio aqui para aplacar a ira dele. Meu irmão, se ele não quis ouvir os próprios mensageiros de Davi, que eram homens, ele ia ouvir uma mulher, que naquela época o judeu até duvidava que mulher tinha alma. Ele vai ouvir. E era um homem difícil, inacessível, provavelmente teimoso, que quando fez a decisão não quis ouvir a razão. Sabe aquele homem teimoso que quando decide o que vai fazer e a razão diz o contrário, mas ele não quer ouvir a razão, ele diz, não, eu decidi e vai ser assim. E está indo com os burros para a água, mas ele não muda a decisão? Conhece uma pessoa assim? Pois é, esse era o nosso amigo Nabal aqui, ele não quis ouvir a razão, um homem teimoso, perigoso quanto um homem raivoso. Um homem teimoso é tão perigoso quanto um homem com raiva. Mesma coisa. Deixe-me dizer isso aqui, e depois eu vou seguir à frente. Isso eu vou dizer para você, homem. Tá? Para você, homem. Irmão, você deve ouvir a sua esposa de vez em quando. Você deve ouvir a sua esposa. Deus a deu a você como sua companheira. Ela lhe completa. Ela não é a sua inimiga. Ela tem o mesmo espírito habitando em você que habita em você. Ela tem o mesmo espírito. Então, às vezes, Deus usa a esposa na vida do homem para nos trazer de volta a razão. Então, ouça a sua mulher. Agora a gente vai em frente.
Sábio é o homem que consulta a sua esposa de vez em quando, para questões da vida. Sábio é o homem que faz isso. Mas aí nós tivemos primeiro a intervenção de Abigail. Abigail vai lá, junta as coisas e vai de encontro a Davi. Agora nós temos a apelação de Abigail na situação. Quando Abigail encontra Davi, ela se humilha a seus pés. Ela se denomina como serva. Por 6 vezes você encontra ela dizendo a sua serva, 6 vezes. E também o chama de meu senhor 14 vezes nesse texto. Por 14 vezes ela chama Davi como meu senhor. Ela entra em sua presença com humildade e honestidade. Reconhece que Davi e seus homens sofreram nas mãos de Nabal. Ele tem todos os motivos para estar irado com Nabal. Ela reconhece isso. Admite que seu marido é um homem mau e tolo. Ela pede perdão e implora a Davi que aceite a sua oferta e poupe Nabal. Isso é o que ela faz. Ela diz a Davi que Deus a mandou para impedi-lo de assassinar um homem quando Davi estava com raiva. Versículo 26. Ele diz, Deus me enviou. Se você tem aí aberto, nós podemos... Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue, e que te vingues com a tua própria mão. Que teus inimigos e todos os que te pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. Ela diz, foi Deus que me trouxe aqui para impedir você de matar alguém enquanto você estava tomado pela raiva. E isso, se Davi tivesse feito, acompanharia o seu legado como rei para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Se fizer o que a raiva está dizendo, você vai se arrepender para sempre. Para sempre. Quando nós fazemos o que a raiva nos pede para fazer, nós vamos nos arrepender. E ela também apela para o lado espiritual de Davi. Nesses versos, Abigail me lembra, aliás, do Espírito Santo no Novo Testamento. A mesma coisa. Quando a carne consegue despertar a ira em nós, quando nós ficamos irados, queremos destruir as coisas, parece que o Espírito de Deus vai nos lembrando de que precisamos agir lentamente e de forma sensata. Não é isso que o Espírito Santo faz com a gente? E às vezes eu olho para essa mulher, quando eu li esse texto, parecia que era o Espírito Santo agindo. Não parece? E isso me faz ficar extremamente alegre, porque me lembra também de Tiago 1, 19 e 20, que diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Sabe, calma, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu sei que eu e você às vezes temos muita ira contra governo, contra situações sociais. Só que sair e tomar vingança em nossas mãos não vai trazer justiça. Nós podemos apontar o erro. Nós devemos gritar pelo erro. Mas tomar vingança em nossas mãos não vai produzir a justiça de Deus. Abigail intervém. Abigail faz uma apelação. E a Abigail tem sucesso na situação. A sabedoria de Abigail superou a raiva de Davi no coração dele, e ele se afastou dos seus planos. O desastre foi evitado porque Davi estava disposto a ouvir a razão. Infelizmente, o grito de raiva em nossos corações é tão forte que às vezes não conseguimos ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo. Porque o grito da raiva é muito forte. Se pudéssemos aprender a acalmar no momento da ira, se nós pudermos aprender a acalmar no momento da ira, ao invés de dar lugar à nossa carne, isso nos pouparia muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Em último lugar, nós vemos que a raiva de Davi, além de ser confrontada, ela é conquistada. Versículo 32 até 42, e nos versos finais desse capítulo, nos mostra como e por que Davi foi capaz de superar a raiva. Sabe, gente, eu acho que todos nós poderíamos usar esses ensinamentos como prática em nossa própria vida. Primeiro, ele conquistou a ira porque ele teve abertura de coração. Abertura de coração. Desejo de mudança. Davi recuou porque viu que Deus tinha trabalhado nos bastidores, ali através da vida de Abigail, para impedi-lo de cometer um terrível pecado de assassinato. Sabe que Davi aceitou as coisas que Abigail trouxe e permitiu que voltasse para casa com a promessa de que tudo ficaria bem. Davi disse isso, que se afastaria desse mal.
que seria o resultado se Davi tivesse tomado esse assunto em suas próprias mãos e pagasse Nabal com a mesma moeda? O que você acha que aconteceria? O fato é que Deus, e não Davi, é o único autorizado a fazer esse tipo de coisa. Mas, como sempre, Deus tem uma forma muito melhor. Romanos 12, 17 até o 21 nos mostra essa fórmula. Ele diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Davi então conquista sua ira porque abriu o seu coração ao Senhor e estava disposto a fazer as coisas da maneira de Deus. Estava disposto a fazer isso. E esse é um plano que irá funcionar melhor do que qualquer outro plano que nós possamos fazer. Abrir o nosso coração para o plano de Deus na nossa vida é a melhor coisa que a gente pode fazer. Também, essa ira é conquistada pela operação no coração de Davi. Acontece uma ação nesse coração. Quando Abigail volta para casa, ela encontra o marido bêbado. Diz o texto, ele está bêbado. Ela sabe que se ela contar o que aconteceu, ele ficaria extremamente irado com ela. Então ela espera até o dia seguinte. Então ele está sóbrio, Abigail vai até ele e conta o que ela fez. Quando ela termina de contar, algo estranho acontece com esse homem. E muitos acreditam ser um acidente vascular cerebral. Porque a partir do momento em que ela termina de contar a história, ele desmaia. Não sabemos por quê, se foi por medo, se foi por aquela apreensão, por raiva do que ela fez, nós não sabemos. Só sei que ele desmaia e 10 dias depois ele morre. Agora, pelo fato de Davi estar disposto a permitir que o Senhor cuide dessa situação, ele gostou da vitória sobre Nabal, não é? Ele não fez nada, ele simplesmente se afastou do mal e Deus cuidou da situação toda, sabe? Ele estava pronto, quase os dias dele estavam contados de Nabal. Então Davi, na verdade, ia acelerar o processo, mas tomaria em suas mãos essa situação. Em vez de se vingar e ficar com as mãos sujas de sangue, Davi estava agora com as mãos limpas. Davi provou mais uma vez nessa ação o motivo pelo qual ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que eu citei essa frase algumas semanas atrás, de Abraham Lincoln, quando ele estava conversando com inimigos, e os amigos dele chegaram e disseram: você não pode fazer paz com os inimigos, você precisa destruí-los. E Abraham Lincoln responde: tornando os meus inimigos em amigos, eu não estou destruindo o meu inimigo? Isso faz uma grande diferença, né? Destrua o seu amigo, tornando o seu amigo. Acabou a inimizade. Quero aplicar essa manhã para a nossa vida. O que é que nós vamos fazer com essa mensagem que acabamos de ler? O que a gente vai fazer com isso? Eu acho que precisamos trazer a nossa indignação diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude em como lidar com ela. Gente, talvez essa manhã você esteja zen, né? Talvez você esteja assim completamente em paz, sabe? Tranquilo, em paz. Só que deixa eu dar uma má notícia a você. Nós não conhecemos o nosso amanhã. Talvez amanhã você esteja exatamente tomado por ira, mas uma ira, uma indignação. E você vai ter a chance e a oportunidade de aplicar alguns princípios desse texto na sua própria vida. Sabe, de repente a sua esposa venha e fale com você com aquela voz suave, que te dá mais raiva ainda. É verdade, gente, às vezes você já está com tanta raiva e a esposa vem e diz: não é verdade. Parece que aumenta a tua raiva. Mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto para ouvir a voz da razão também. Porque se nós permitirmos que a nossa ira controle a nossa vida, seremos tolos. Seremos um Nabal da vida.
Alguns de nós precisam ir diante do Senhor com mais frequência. Parece que a personalidade é mais explosiva do que outros. Depende muito da personalidade da pessoa. Alguns têm uma personalidade mais explosiva, que é mais sucinta à ira. Oi? E que precisa ir com mais frequência diante do Senhor. Diz, Deus, por favor, cuida dessa causa aqui, porque... Vocês já viram aquele texto da oração da mulher? Diz, Deus, me dá paciência para lidar com meu marido, mas não me dá força, porque se você me der força, eu arrebento ele. Né? Então é mais ou menos isso. Então nós temos que levar diante do Senhor e dizer, Deus, por favor, trata comigo nessa área. Eu preciso da sua ajuda. Não me dá força. Né? Mas sim, pode pedir por força também. Deus, me dá força para lidar com essa situação. Eu preciso de ajuda. Fato é, raiva chegará na nossa vida em determinado momento. Vai vir. Nós não somos isentos disso. Estamos no meio do mundo, convivemos com pessoas, temos relacionamentos com pessoas, nos relacionamos com pessoas e eventualmente somos atingidos pela raiva. Eventualmente. Agora, a resposta correta nós precisamos ter. Como nós vamos responder corretamente? Gente, olha, é um processo na nossa vida. Quando você entregou a sua vida a Cristo, você não deixou as coisas assim, não é? Você vai num processo, Deus vai revelando coisas na sua vida, agora é essa área a trabalhar, agora é essa área a trabalhar, e assim vai. E nós vamos chegar até um dia lá diante do Senhor, com uma plaquinha assim, em obras, o tempo todo a gente está em obras, desculpe os transtornos, estou em obras, e o tempo todo a gente está caminhando assim. Nossa vida espiritual é feita assim, nós estamos constantemente sendo transformados. Está um caos às vezes aqui dentro, mas por causa das obras. Então Deus está mexendo na nossa vida. Talvez essa manhã Ele esteja querendo acordar você para alguma situação que é a questão da raiva em sua vida. De repente essa seja a sua situação. Talvez você esteja fervendo de raiva por alguma situação. Eu encorajaria você a ir diante do Senhor e pedir ao Senhor que te ajude, né, a acalmar esse coração diante dele. Eu sei que isso é um processo. Eu sei que isso às vezes é difícil de reconhecer, mas olha só, Davi só venceu a ira na vida dele porque ele tinha um coração aberto a isso. Ok, eu vou abrir meu coração. Não sei aonde vai dar, mas ajuda aí. Está difícil. Então, esse é o mesmo princípio para mim e para a sua vida. De permitirmos que Deus trabalhe. E no processo nós vamos sendo ajudados por irmãos à nossa volta. A nossa esposa, o seu marido, ou amigos, enfim. Estamos juntos no mesmo barco. Né? Estamos no mesmo barco, indo na mesma direção. Né? Então vamos juntos nesse processo. Eu acredito que temos um longo caminho a caminhar nessa situação da raiva, mas Davi pode nos servir de um referencial que nos ajuda a dar um passo atrás. Toma-se os 600 homens, vai de encontro àquele homem, mas de repente ele decide, não, eu vou voltar, que ele vai em paz. E aí Deus toma a situação em suas mãos. Então deixa a situação da tua raiva nas mãos de Deus. Não estou dizendo aqui para você ser uma pessoa inocente demais no processo. Eu acho que temos que nos posicionar, isso sem dúvida. Agora, não deixe a raiva controlar você. Pergunta, você controla a sua raiva ou você é controlada por ela? Isso faz uma grande diferença. Que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude nessa caminhada aí. Muito feliz pela presença de cada um de vocês, nossos visitantes, sejam bem-vindos sempre, quando quiserem, estiverem passando por aqui. Né? A alegria de ter a Priscila com a gente também. Gostaria de encerrar essa manhã, e claro, Ana Paula, o Rodrigo e a Larissa, muito bom ter vocês aqui nesse dia. Quero encerrar essa manhã orando para que nós possamos ter essa ajuda vinda do Senhor na condução dessa situação em nossa vida, desses sentimentos, né, em nossa vida. Que nós possamos aprender a controlar o nosso temperamento, né? Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor pela Tua palavra, em primeiro lugar, que nós podemos tirar dela caminhos para a nossa vida, aprender princípios extremamente importantes para a preservação da nossa própria vida. Então eu louvo ao Senhor por ter colocado esse texto na Bíblia, do qual nós podemos aprender. E essa manhã eu peço também por cada pessoa que eventualmente se encontrará com esse momento de raiva, de ira. Todos nós aqui, como tua igreja, nós precisamos do Senhor e do teu Espírito que ajude
a controlar o nosso temperamento e que possamos deixar em tuas mãos a vingança, entendendo que esse não é um trabalho para nós. O Senhor conhece muito bem a nossa necessidade, o Senhor conhece quando nós somos ofendidos, quando a raiva sobe em nosso coração. Eu peço nesse dia que o Senhor nos guarde de cometer pecados por conta do controle que a ira exerce sobre nossa vida. Mas ajude-nos, Senhor, a fugir do mal e entregar essa situação ao Senhor. Dá-nos a alegria de fazermos a coisa correta, de colhermos o fruto, de termos tomado a decisão correta. É isso que eu peço essa manhã, em nome de Jesus.